Chegamos com mais um Saúde.com, invadindo a sua telinha da TV Jornal Interior. Eu sou Jailma Barbosa, esse é o nosso ponto de encontro para falar de saúde, qualidade de vida, bem-estar, para você ficar bem. A gente gosta de todo mundo feliz. Afinal de contas, com muita longevidade, com muita qualidade de vida, a gente tem a base, a nossa essência, para que a nossa vida seja muito melhor. Hoje temos muitas dicas para vocês nesse último programa do ano, Saúde.com. O programa começou! Ao longo desses nossos meses de programa, eu recebi muitos questionamentos sobre problemas na coluna, sobre dores, e aí eu fui até o bloco cirúrgico do Hospital Unimed Caruaru para conversar com o Dr. Bruno Rangel, que é neurocirurgião, e ele falou sobre esse tema com a gente. Inclusive, até acompanhamos um procedimento em bloco. Confere a nossa entrevista principal. O nosso Saúde.com hoje é direto do bloco cirúrgico do Hospital Unimed Caruaru. Aqui eu vou conversar com o Dr. Bruno Rangel, ele que é neurocirurgião e nos recebe hoje nessa tarde. Dr. Bruno, obrigada por abrir as portas aqui do bloco cirúrgico para a gente e seja muito bem-vindo ao Saúde.com. Boa tarde, Jailma. Muito obrigado pelo convite. Boa tarde a todos os espectadores. É um prazer estar aqui no Saúde.com. Dr. Bruno, a gente vai nessa nossa conversa mostrar muitos avanços, né, da medicina, avanços para essa cirurgia minimamente invasiva, que é um procedimento que tem feito com que a gente comemore, vibre muito e agradeça muito pelo avanço da medicina, porque agora aquele trauma que se tinha, né, que se tinha nos pacientes para aqueles procedimentos onde se abria, né, onde era difícil aquele tempo de recuperação, agora a gente vê avanços gigantescos, como por exemplo um procedimento que foi feito aqui nesse bloco hoje. Perfeito. Tanto no campo da neurocirurgia, na cirurgia do crânio, como na cirurgia de coluna, a gente tem feito os avanços em procedimentos minimamente invasivos. Ou seja, são procedimentos que os cortes são muito pequenos, né, em que o paciente ele transcorre, né, com uma cirurgia menos agressiva, ele tem um tempo de recuperação no hospital bem menor, ou seja, ele recebe uma alta cada vez mais precoce, mais rápida, e ele já retorna também às suas atividades com um tempo bem menor do que o tempo tradicional de uma cirurgia. Vamos mostrar então esse exemplo desta tarde. O paciente de cerca de 40 anos no bloco cirúrgico, ele procurou o seu atendimento porque ele se queixava de quê? Ele tinha muitas dores de coluna. E aí o que acontece? Esse paciente com dor de coluna, ele muitas vezes ele já procurou algum médico antes, fez uso de algum tipo de remédio anti-inflamatório, analgésico comum ou relaxante muscular. Às vezes esses pacientes já fazem também indicado por algum médico fisioterapia, mas que por algum motivo eles não melhoram da dor, né? E aí quando a gente investiga esse paciente, por exemplo, com uma ressonância, a gente verifica que ele não tem uma lesão muito importante, uma lesão grande, mas que aquele componente de dor faz com que ele fique quase que incapaz ou incomoda muito, né, a você realizar suas atividades de vida diária. E aí a gente lança a mão de alguns procedimentos para a gente tentar minimizar ou até realmente fazer com que resolva essa dor e ele volte às suas atividades habituais. No caso, o paciente desta tarde, ele passou por um procedimento chamado infiltração, né? Perfeito. Trata-se de quê, então? Então, a infiltração ou o bloqueio, né, a gente tem algumas modalidades, né, a gente tem o bloqueio peridural, a gente tem o bloqueio facetário lombar e a gente tem o bloqueio foraminal. O que é que se consiste desses procedimentos? Eles são procedimentos que a gente utiliza agulha, né, a gente faz no centro cirúrgico, que a gente utiliza um raio grande, um raio-x grande, um arco cirúrgico, a gente marca a coluna naquele nível, né, de que o paciente ele reclama de dor, e a gente injeta, né, um coquetel, uma mistura de medicações, né, anestésicos de curta duração, de longa duração e corticoide, para a gente tentar fazer com que naquela região onde esteja, né, causando a dor, naquele nervo, ele diminua, né, com relação com esses remédios, diminua o quadro de dor e com isso ele volta às suas atividades habituais. É como se o remédio deixasse de ser ingerido
para ser colocado direto Perfeito. onde está doendo. Perfeito, perfeito. Muitas vezes esses pacientes já fazem o tratamento com o comprimido, né, em casa. Mas o comprimido ele passa pela corrente sanguínea até chegar na área de atuação, né? Tem todo um processo a seguir. Nesse caso mais específico, a gente começou a lançar mão de injetar o comprimido, de injetar o líquido com a substância diretamente no nervo onde está sendo acometido, né? Onde o nervo ali está, como diz no popular, magoado ou quando ele está inflamado. E aí aquele líquido ali dentro daquele nervo ele vai justamente tentar minimizar ou até mesmo fazer sumir aquela dor. E o mais surpreendente é que o paciente já pode começar a atividade física o quanto antes, né? Ele já pode começar a atividade física, por exemplo, já no outro dia. Ele já não tem nenhuma contraindicação para começar. Né? Esse procedimento ele é feito com sedação, né? E com anestesia local. Né? A gente faz anestesia local. Esse paciente, depois que ele acorda da sedação dele, ele já vai embora para casa, ou seja, ele não fica internado. Né? E ele já pode retornar às suas atividades, dependendo de acordo com o estado de dor que ele tenha, já no outro dia. Em que outros procedimentos em relação à coluna podem ser feitos hoje nesse minimamente invasivo? A gente pode lançar mão, né, das infiltrações aos bloqueios, a gente pode lançar mão, né, de uma risotomia por radiofrequência, que é mais ou menos parecido com a infiltração. Eu coloco também uma agulhinha ali, só que aí eu venho com um eletrodozinho, com um pequeno fio dentro dessa agulha e eu queimo, né, aquele nervo que está mandando o estímulo doloroso, né, para o paciente, ou seja, eu tento diminuir realmente essa dor agora de uma forma um pouco mais duradoura, né, e a gente ainda tem, para alguns casos bem específicos, né, de pacientes que têm dores crônicas, ou seja, o paciente já tem 2, 3 anos de dor, já foi operado e esse paciente ele não melhora dessa dor, né, sob hipótese alguma, a gente pode lançar mão de um neuroestimulador medular, onde a gente coloca uma plaquinha que fica dando estímulo elétrico na coluna, né, na medula, e aí aquele estímulo elétrico ele vai enganar, né, o estímulo de dor do paciente, fazendo com que ele tenha menos dor. É bem interessante esse tipo de procedimento. Agora a gente pode até achar estranho, né? Nós estamos falando com um neuro e falando de coluna. Doutor, explica isso pra gente. Pois no consultório isso é bastante comum, essa confusão, né? Os pacientes eles falam assim, mas o senhor não é neuro? Por exemplo, eu sou neurocirurgião. Então eu sou especialista nos tratamentos das doenças do crânio e da coluna. Por quê? Porque tem a medula, né? Onde tem o sistema nervoso central, que é o cérebro e a medula, o neuro atua, né? E aí o paciente às vezes acha que a gente trabalha como psiquiatra, né? E eu sempre gosto de dizer que o psiquiatra trabalha as doenças mentais, né? Ou o neurologista, né? A gente trabalha algumas doenças da neurologia clínica, mas a gente é especialista nas doenças que se operam. E aí, culturalmente falando, a população acha que problema na coluna é coisa do ortopedista. O Procura logo o ortopedista, né, de fato. Perfeito. Ele pode até resolver os casos, mas de formação mesmo, da residência médica, o neurocirurgião ele está totalmente habilitado. Ele trabalha tanto com crânio quanto com coluna, desde o primeiro dia do treinamento dele da residência. Então, às vezes, é só uma questão de falta de informação, da população saber que o neurocirurgião atua tão bem quanto um ortopedista para doenças da coluna. E tanto que a gente aproveitando nessa vibe de férias, de descanso, de muita gente que está aí do outro lado acompanhando o nosso programa, que se reclama de dores na coluna porque pegou estrada, viajou, passou aí esse período de férias muito tempo deitado, relaxado, e de fato é muita pressão, muito esforço num lugar que requer um cuidado da gente, né? Porque se isso aqui ficar ruim, perfeito, a gente não anda direito, a gente não senta direito, né? Não deita direito, né, doutor? Pois é, vamos agora dar um exemplo que você falou que é excelente. A posição de ficar sentado, né? Tem gente que fica sentado, por exemplo, com um bumbum mais à frente da cadeira, né? E isso causa uma dor na coluna, por quê? Porque, por incrível que pareça, deitado ou em pé, dói menos na coluna que sentado. Quando você está em pé, a gravidade atua na sua cabeça, mas ela distribui a gravidade e a força pela coluna e vai para cada uma das pernas. Quando você está sentado, você diminui a força da gravidade nas pernas. Então ela vai diretamente da cabeça, justamente para a barriga e para o bumbum. Então passa na região da lombar esse centro de gravidade. E quando você está deitado, a gravidade ela atua, né, de forma uniforme em todo o seu corpo. Então, a coluna dói menos deitado, né? Depois em pé e sentado. Então, se você vai dirigir longas horas, tem famílias que pegam aquele motorhome,
né? Vamos fazer viagens que vão passar 16, 12, 14, 2, 3 dias, que seja. O ideal é que a cada 1 hora a família pare um pouco o carro, nem que seja no acostamento, dê uma voltinha no carro, dê aquela velha e boa esticada para poder voltar, dirigir e seguir em frente, né? Com relação ao verão, de um modo geral, agora que o ano que se começa, procurar sempre se hidratar, né? Beber água, por incrível que pareça, ajuda muito na saúde da coluna, né? Procurar dormir bem, e isso quer dizer uma boa posição adequada de dormir, né? Que posição seria essa? A posição de ladinho, com um travesseiro pequeno entre as pernas, né? Você com os braços dobrados e com um travesseiro, né? Que não seja nem muito mole nem muito duro. Hoje em dia, aqueles famosos travesseiros da NASA, que o pessoal chama. Aquele que faz o formato um travesseiro encaixe, ortopédico, né? perfeito. Pescoço, cabeça. Perfeito, é aquele formato de onda, né? Que você encaixa o pescoço e acomoda a cabeça, né? E ele nem é tão duro, nem é tão mole, né? E você dorme com os bracinhos de lado. Essa é a melhor posição para dormir. Claro que eu sempre digo para os pacientes que durante o sono, o travesseiro pode sair do meio das pernas, pode, mas ele iniciou o sono e passou boa parte do tempo naquela posição. Então isso ajuda a melhorar, né? As dores para dormir. Outra coisa, às vezes, durante a manhã, procurar se alongar, né? Às vezes acorda com um pouquinho de incômodo, né? Na coluna, e procurar se alongar. E fazer exercício físico. Exercício físico é fundamental. Doutor, tem algumas considerações sobre essas orientações que você nos passou. Vou trazer um exemplo lá de casa. Porque, por exemplo, meu pai, ele sente muita dor na lombar. Aquela posição que o senhor falou de ficar sentado, que é a melhor postura para ficar sentado, ele faz exatamente o contrário, que é aquele da pressão ser na lombar. E ele diz exatamente que é o jeito que não dói, porque para ele dói ficar nessa postura mais ereta, mais firme, né? Então, para ele, eu peguei ele bem curvado, assim, que eu sou com dor na coluna, como ele tanto reclama, dor na lombar. E ainda fica assim, ele disse, não, é porque assim eu não sinto. O que a gente dizer para essas pessoas que procuram, que vão acostumando a dor, isso, né? Vão perfeito. alimentando. Você está perfeito na sua colocação. A pessoa está se acostumando a uma posição viciosa. É a posição que está ruim. A musculatura dele já sofreu em algum tempo lá atrás com aquela posição, mas por algum motivo ele não se incomodou, foi ficando naquela posição, ele cronificou a posição. Então aquela é uma posição viciosa, é uma posição errada. E aí quando ele volta para a posição correta, ele acaba agora sentindo dor. Mas é porque a musculatura dele já se adequou, a coluna já se adequou a estar numa posição ruim. Mas isso é facilmente tratável, né? Com fisioterapia, às vezes se ele for, né, no neurocirurgião, no cirurgião de coluna, ele pode fazer uso de medicamento, né? E aí ele vai retornando àquela posição dele habitual. Não é simplesmente chegar, claro, se ele chegar e voltar para a posição ereta, ele vai sentir incômodo, né? De fato. Mas o ideal é que se ele procurando, né, uma consulta médica, fazer algum medicamento e fazer, por exemplo, fisioterapia ou um pilates, ele pode retornar à posição dele saudável, correta. E aquela má postura que temos, que a gente observa muitos idosos também, talvez pelo longo da vida, onde a gente fica mais corcunda, assim. Tem a ver também com uma pressão lombar, não? Não. Nesse caso, essa é uma posição... durante a vida, a gente vai perdendo, no nosso corpo todo, a gente vai perdendo nossas células, né? A tendência do corpo é a gente realmente envelhecer e diminuindo. Você pode ver que quando você tem aqueles senhorinhos ou senhorinhas de idade mais com idade bem avançada, acima dos 80, 90 anos, elas ficam bem pequenininhas. Às vezes eram mulheres ou homens até um pouco mais altos, mas ficam menores. Por quê? Porque a gente vai perdendo as células ósseas, o uso da gente vai diminuindo. Então aquela posição daquela cifose, como você está falando, aquela posição encurvada, é uma posição que tende, né, a ser justamente pelo decorrer da idade avançada. Claro, nossos bons velhinhos que a gente tem hoje são velhinhos de uma geração em que o exercício físico não era tão rotineiro, né? Que aquela qualidade de vida do alimento não era tão rotineira. Hoje a gente está chegando, né, aos 50, 60, 70, hoje com exercício físico praticamente rotineiro na nossa vida. Então, a tendência é que a gente chegue um pouco melhor em termos de posição do que esses nossos vozinhos, nossas vozinhas. E quais as dicas para a gente salvar nossa lombar das situações extremas? Por exemplo, quando vai agachar, existe uma posição correta, caiu uma chave no chão.
nosso impulso, né? O ímpeto é se Isso. agachar de todo jeito e pegar. Perfeito. Aí quem entende mais já diz, não, tem que se agachar corretamente. Eu queria ouvir isso do neuro, quem entende agora? Explique, doutor. Tá. Existe uma ergonomia, né, na mobilidade do ser humano. Claro que se você não tem nenhum problema na coluna, você está com exercício físico em dia, você faz academia, né, você é uma pessoa que não tem uma gordura abdominal tão grande assim, você não tem uma obesidade, se você não é sedentário, então você agachar normal e pegar alguma coisa rapidinho não tem maiores problemas não. Qual é a grande questão? A questão é, às vezes é aquela pessoa que já está um pouquinho gordinho, já está um pouco acima do peso, às vezes muito acima do peso, que é sedentário, que já nunca foi para academia, ou já foi para academia, sei lá, 10, 15 anos atrás, e ela já tem algum grau de sofrimento na sua coluna, já tem alguma dorzinha de coluna. E aí é aquela história clássica de consultório. Doutor, eu fui me abaixar para pegar uma chave e travei. E aí justamente por que ele travou? Ele travou porque ele já vinha com a coluna em sofrimento, tentando equilibrar entre o bom e o ruim, mas ele fez um movimento que precipitou um problema. Então assim, existe sim o posicionamento, mas claro que para aquelas pessoas que estão com a coluna saudável em dia não dá maiores transtornos não. Nesse travei, qual é a solução então, doutor? Travou a coluna. Então, O que faz? Travou a coluna muitas vezes é uma dor relativamente importante, né, que esses pacientes eles têm, ou é uma lombalgia, ou como a gente chama. O pessoal fala, eu estou com problema no ciático, é o nervo ciático, que a gente chama de lombociatalgia. É uma dor que irradia para a perna, porque o nervo ciático ele sai da coluna, né, é uma intumescência, sai um grupo de nervos da coluna e faz o nervo ciático. E aí, quando esse paciente ele trava de dor, uma dor importante, ele tem que ir logo para a urgência. Vai para a urgência, o médico dá uma avaliada, pede algum exame se necessário, e aí ele alivia a dor, e assim que aliviar aquela dor, né, se for uma dor que conseguir aliviar nas próximas horas, ele vai procurar um neurocirurgião no consultório, ele vai procurar um ortopedista especialista em coluna, para poder investigar melhor o que foi que aconteceu. Pode ter sido, por exemplo, hernia de disco, que até então não tinha dado nenhum problema, mas que devido àquele movimento, acabou que precipitou uma compressão no nervo, né? Às vezes é o chamado bico de papagaio, um osteófito que estava ali quietinho, mas que no movimento, né, ele foi comprimir o nervo. Então tem que ser investigado melhor isso em ambulatório. Eu espero que quem nos assistiu hoje pegue todas essas dicas, coloque em prática na vida, porque é muito importante. A gente está falando de coluna, a gente está falando de nervos importantes e está falando do nosso cuidado, da nossa saúde, para a nossa longevidade. A gente quer uma vida longa, mas uma vida bem, né? Em bom estado para aproveitá-la, né, doutor? Ninguém quer estar vegetando, isso. né? E quer saúde. Eu sempre digo para os pacientes que dor é um sinal de que algo de errado está acontecendo. Então, dor não é para se cultivar, não é para se criar, não é para se ter em casa. Dor é importante, não é uma coisa que foi rápida, passageira e sumiu e nunca mais teve. Se for uma coisa que de vez em quando está recorrendo ou está constante, procura a ajuda de um especialista ou de um médico, né? Se não souber o especialista, procura a ajuda de um médico que ele vai encaminhar para um especialista. Pois é, gente, a reflexão, viu? Para essa virada de ano, a sua reflexão. Não guarde dor. Dor não é animalzinho de estimação. Com não certeza. É para você cultivá-la, né? Palavras de Dr. Bruno. Dr. Bruno, muito obrigada, viu, pela sua estadia aqui conosco hoje no nosso Saúde.com, tão especial. Último programa do ano. Que bom estar contigo aqui, meu grande amigo, meu querido, um grande parceiro. Muito bom tê-lo aqui comigo, Dr. Eu que agradeço o convite, foi um prazer para mim. E você já sabe, né? Precisando da gente, é só chamar. Obrigada mais uma vez por nos receber aqui no Bloco Cirúrgico do Hospital Unimed Caruaru. E agora é hora do intervalo rapidinho. Daqui a pouco tem mais Saúde.com. Até já!